Para quem não nos conhece, não é? Eu sou Marta Leite, eu sou Life Coach, a criadora do site introvertidamente.com. O meu trabalho é voltado para introvertidos, eu ajudo os introvertidos a prosperarem no mundo extrovertido, desenvolvendo capacidades e competências e também através do autoconhecimento. Para quem não conhece, a minha colega é a Rosalira dos Santos. Ela é Life Coach ontológica, ela é responsável pelo programa Ame a Sua Sensibilidade, e ela faz um trabalho, não é, na mesma linha que o meu, mas o dela é direcionado para pessoas altamente sensíveis. E a gente faz um trabalho meio em conjunto, porque existem bastante similaridades entre introvertidos e pessoas altamente sensíveis. Okay? Então, o nosso objetivo hoje, ele é justamente trabalhar, não é, a questão pais introvertidos e os nossos dilemas com trabalho, carreira, emprego, as nossas insatisfações profissionais. Isso é uma coisa que a gente vê constantemente no grupo, é uma coisa que assim, a gente trata muito. Enfim, sobre os desafios que a gente tem, a realização profissional, que é uma parte muito importante da nossa realização do todo, né, do nosso eu. As dificuldades que o nosso traço, tanto introvertidos e também os introvertidos que são paz, as questões do nosso traço, o quanto eles acabam por influenciar no nosso trabalho, as dificuldades que a gente tem por conta disso, que é uma realidade a gente tem, não é, Rosalira? E, por último, a nossa busca por um trabalho, né, que contemple os nossos traços. A gente vai acabar falando também, não é, que a gente... Inclusive, eu coloquei um post essa semana no blog, que são as profissões que são assim, mais adequadas para introvertidos e para pessoas altamente sensíveis. É claro que a gente sabe que essas profissões existem, mas a verdade é que, na realidade, nem todas as pessoas têm, não é, Rosalira, digamos assim, o privilégio de trabalhar, de ter uma profissão, de ter um emprego, um trabalho que contemple os seus traços, não é? O mercado de trabalho, ele é o que ele é exigente do jeito que ele requer determinadas competências que para nós, elas são necessárias desenvolver, não é? Tanto em função do nosso traço, como em habilidades que a gente precisa normalmente acabar por desenvolver, ok? E também para algumas pessoas, não é, Rosalida, é a questão da gente, de nós introvertidos principalmente, e as pás, é os ou as, não é, Rosalida? As pás, elas buscarem... As pessoas, né? As pessoas, exatamente. Elas procurarem, não é, como a gente e INFJ também, algum grupo de introvertidos, o INFJ principalmente, e o INFP também, é que o trabalho para nós, a gente busca, além do retorno financeiro, que a gente precisa pagar as contas, logicamente, a gente busca um trabalho que nos dê uma realização maior, a gente busca um trabalho com significado. Esse é um dilema, não é? A Daiane está aqui, eu lembro que muitas vezes ela fez alguns comentários a respeito desse dilema na vida profissional dela. Então, a gente pode começar... Marta, sim. Eu só queria falar exatamente isso, né? Que a ideia da gente fazer essa conversa, sim, ela surgiu do que foi surgindo no grupo. Uhum. Dos relatos do ambiente de trabalho, a aparente contradição entre um trabalho com sentido versus o trabalho para ganhar vida. Uhum. A gente resolveu propor essa conversa, e é uma conversa mesmo, função das preocupações que a gente foi vendo no grupo. A gente é um pouquinho só um pouquinho mais velha do que a maioria, né? A gente já passou por alguns desses conflitos também. A experiência, como é que a gente foi mediando? Ok. O Rosalira. Rosalira? Oi? E uma outra questão também que é importante, Rosalira, que tanto eu quanto você, não é? Nós temos um trabalho que é um desafio para a gente, não é? A gente reconstruiu a carreira, nós fizemos uma reconstrução de carreira, e no meu caso, como é o seu caso também,
Nós buscamos um trabalho onde a gente pudesse, digamos assim, utilizar as nossas capacidades, as nossas competências, e o nosso trabalho era um trabalho também que era, o meu pelo menos, era em busca de significado. Eu não queria um trabalho apenas para suprir as minhas necessidades financeiras. É claro que elas pesam, mas eu queria, sempre busquei um algo mais também. Muito, né? muito de perto, né? Muito de perto, porque no meu caso eu larguei um trabalho, dito trabalho dos sonhos, de muita gente, no sentido da tal estabilidade do servidor público, e, por outro lado, não ter alguns dos constrangimentos do servidor público. Embora, como servidora pública, o fato de ser uma acadêmica, ser uma pesquisadora, de liberdade, compor a minha agenda, a minha rotina, o que eu quero pesquisar e por onde, os públicos também não desfrutam. Então, foi exatamente a necessidade de sentido, ante essa coisa do significado já de saída, porque você pode encontrar significado na atividade e outra pessoa não. O significado não é intrínseco à atividade. É alguma coisa que surge na relação entre quem você é e o que você faz. Não quer dizer que meu trabalho antigo não tivesse significado. Tenho colegas que fazem isso e para eles tem um significado muito profundo e eles fazem com muito amor, com muita dedicação. Mas para mim, para a pessoa que eu sou, não apresentava, não respondia essa necessidade. Estou dizendo isso somente para a gente não achar que existem carreiras com significado. Sim. E existem carreiras que não têm. Não acho que seja por aí. Estabelece na relação entre a pessoa, seus valores, seus talentos, seus dons e a atividade profissional. Então, uma das primeiras questões que eu fiz no grupo é: você é introvertido ou paz e sente-se insatisfeito com a sua carreira e gostaria de fazer mudança? Essa questão, Rosalira, é uma questão que nós vemos muito no grupo, não é? A insatisfação e a necessidade de fazer mudanças e também as dificuldades de implementar essas mudanças. Nós escutamos muito isso, as pessoas costumam dizer: ah, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que é que eu não sei, e às vezes as pessoas dizem: mas eu ainda também não sei o que é que eu quero exatamente, ou seja, as dúvidas para essas pessoas vão além da insatisfação que elas têm com o trabalho, o querer mudar e o não saber como mudar, para onde mudar, não é? Rosalira, alguma coisa a complementar sobre essa questão para eu poder passar para a seguinte? Sim, eu acho que sobre essa questão, o que eu queria comentar é o seguinte: numa situação de trabalho que não nos agrada, a gente tem a tendência a sonhar trabalho ideal, perfeito, e hoje na internet muita gente está vendendo essa ideia, não é? O autoemprego como sendo um paraíso. Uhum. E, na verdade, pelo menos para as PAs, o autoemprego, ele tem um nível, ele traz uma carga de estresse que é preciso a pessoa dimensionar também, né? E, por outro lado, muitas das nossas habilidades, que hoje são problemas, viram problemas no local de trabalho, na verdade, são habilidades que cada vez mais as empresas estão começando a perceber que elas precisam dessas habilidades que nós naturalmente temos. Então, de novo, eu acho que hoje eu vou falar, só vou apenas dar uma bem de NFJ, bem de advogada, né, colocar sempre os dois lados de uma questão. Tem uma resposta aqui da avaliadora: eu trabalho na área que eu escolhi, comunicação social, mas as questões que eu me realizo são diariamente um esforço pessoal. Eu perdi. Esforço pessoal me realizar. Não que seja sofrido, é que devido à introversão eu preciso sempre buscar me desenvolver na interação, na reposição de energia,
o que eu mais gosto é a parte escrita mesmo, e sei que tenho potencial para mais, e estou em busca disso. Mas realmente ser realizado na área de comunicação, para mim, como introvertida, é um desafio. Olha, assim... Adorei. Podia começar daí, Marta. Sim, sim, sim. Assim, para os introvertidos, existem os dois lados, né? Existe um trabalho que exige demais, ou seja, o ambiente de trabalho que exige de nós justamente aquelas características que são, entre aspas, o nosso fraco, digamos assim, que é o consumo de energia, a necessidade de socialização, não é? Digamos assim, a comunicação, muitas vezes, dependendo do ambiente de trabalho, o precisar fazer política, então tudo isso para nós é realmente muito desgastante. Existe o desgaste que é natural do traço, que se desgasta com facilidade, e existe também a exigência de competências que, por vezes, a gente precisa realmente desenvolver, como é o caso do trabalhar em grupo, da questão da socialização. Tudo isso são os desafios que a gente introvertido tem. Eu queria só colocar uma coisa em relação a isso que a Dora falou, que é o seguinte: a gente também tem uma imagem de que para fazer contatos, para fazer interação, para fazer network, tem que ser um modelo extrovertido. A gente tem também uma ideia de que você só faz isso daquela forma agressiva, né? Olha, aqui eu sou Rosalira, eu sou coach, eu trabalho com alta sensibilidade, tome aqui o meu cartão. Esse é o modelo, né, clássico. Né? Mas a gente tem a nossa forma de fazer, que é preferencialmente um a um, que é ouvindo as pessoas, né, que é prestando atenção, se engajando numa conversa. Isso também é network. E isso deixa uma impressão muito mais forte. As pessoas tendem a ter uma lembrança muito mais forte daquela pessoa que se dispôs a ouvi-las. Então, só para fechar isso, existe uma forma nossa, de cada um de nós, de fazer contatos. Tem, de novo, os dois lados, né, Marta? Tem o aprendizado e tem também o aprendizado de valorizar aquilo que somos. Rosalira, tem uma questão, assim, que, por exemplo, eu vi uma entrevista da Susan Cain, que ela diz uma coisa muito engraçada sobre os contatos. Eu acho que não é muito... nos Estados Unidos, o networking, né, o evento de networking é aquele evento onde você vai para um lugar com um monte de desconhecidos e você tem um tempo ali para interagir com toda a gente e entregar um cartão, não é? Existe esse modelo no Brasil? Eu acho que esse modelo é mais americano. Não. No Brasil, o que existe na realidade é você ter amizades, ter uma relação próxima com as pessoas e manter um contato com essas pessoas. É isso que acontece. Um exemplo muito engraçado, né, que é até o nosso, Rosalira, não é? A gente já tem no nosso trabalho uma verdadeira rede de pessoas, não é? A gente faz um network do nosso jeito e a gente não precisa, ou seja, nós fazemos um network de maneira introvertida, ok? Então, existem maneiras introvertidas de fazer networking. Se fosse o caso de precisar fazer um networking, como nos Estados Unidos, num encontro, até para isso existe uma maneira de fazer, sim, isso é uma coisa que pode ser treinada. E uma outra coisa também que se diz com relação ao networking, principalmente para introvertidos, é que mais vale você entregar, ter um contato importante, você fazer uma conexão, que é isso que nós gostamos. Nós não gostamos de chegar assim, espalhando isso aqui para você, não. A gente prefere chegar para uma pessoa, se conectar com ela profundamente, não é? Criar um laço. Isso vai acontecer com mais naturalidade quando essa pessoa tem afinidade conosco. Então, isso é uma coisa que eles dizem para o modelo americano. Então, é melhor você sair com um cartão
com uma pessoa que você conseguiu se conectar e fazer, e criar uma relação com aquela pessoa, do que você distribuir montes de cartões que vão ficar jogados dentro de uma gaveta qualquer para essas pessoas. Ô, Marta, Sim. tem aqui alguns comentários no YouTube. A Giza, sou INTJ, sou professora, para cuidar, considero-me realizada, propósito de vida. Maravilha, Giza. Professor é uma das profissões que mais atrai paz. Rafael, FJ, faz ciências sociais e amo antropologia, eu também amo antropologia, Rafael. O cliente me deixa meio travada, por muitas vezes não conseguir me expressar de maneira positiva. Amo artes e tudo indica que passei em artes visual, agora no SISU, mas não sei se é hora de mudar. Gostaria de achar um caminho para trabalhar com questões de escrita e academia, também com questões artísticas, pois me sinto asfixiado, absorver e criar algo. Porém, as questões do mercado de trabalho me deixam bem desanimado. Aí vem a Giza, que diz, apesar de ser introvertida no grau máximo... Rosalira. Oi. Oi. Ok, vamos fazer o seguinte, deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui com relação ao que o Rafael falou, tá? Tá, eu só queria terminar, porque a Giza, essa coisa da Giza é a última. Ok, tá bem, pode terminar. Junto. Apesar de ser introvertida, muito a comunicação em público, pratico muito a comunicação em público. Fui jornalista televisiva, mas não encontrei significado, fiz transição para a educação profissional. E lecionei nessa área por 5 anos. Ok. Uma coisa interessante, né, que acontece com o mercado de trabalho hoje, Rosalira, que vale a pena a gente ressaltar, é que nós mais velhos, a gente vem de um modelo em que você escolhia uma profissão e você exercia aquela profissão para o resto da vida. Mas hoje, eu acho que até o próprio mercado de trabalho, ele nos ajuda, ele nos favorece. Por quê? Porque você pode ter hobbies, você pode ter um trabalho, você pode ter um hobby como artesanato, fotografia, você que trabalha como designer, ok? Então, são hobbies, coisas que muitas pessoas gostam de fazer, o trabalho criativo, o escrever, como é o caso da Dora, que a gente pode fazer isso em paralelo, ok? Então, o Rafael, sim. Né? Até porque o Rafael né, Rafael? Primeiro, o seguinte, né? Hoje existe muito uma teoria sobre o que as pessoas chamam de personalidade scanner, de potencial. Então, como disse a Marta, a ideia de que eu só tenho uma vocação é uma ideia hoje praticamente insustentável. A maioria, e as PAs são multipotenciais, são scanners, várias coisas, elas têm várias habilidades. Você pode lidar com essas habilidades de maneiras distintas. Marta colocou, uma delas é você como a sua autoexpressão, a outra é a minha própria forma, eu fui professora, eu fui antropóloga, agora eu sou coach, bom, não sei quanto tempo eu vou viver, pode ser que eu tenha ainda uma outra profissão. Né? Viver isso sucessivamente. Depois é você integrar as coisas. Por exemplo, pensando no Rafael, há tanta coisa em termos da antropologia na área artística, e tudo, a gente também costuma pensar muito, eu diferencio muito profissão de ocupação. É algo que alguém estabeleceu lá fora, tem que atingir X degraus para ter a sua profissão. A ocupação é um negócio muito mais largo. Criar dentro. Por exemplo, por que não um antropólogo, Rafael, trabalhar com arte multicultural? O que é a arte dentro de tradições afro-brasileiras, o que é arte para indígenas? Ocupação é algo que você cria
expressando os seus talentos. Não considere o fato de ter vários interesses como uma falha. Muito pelo contrário, pode ser um grande ativo para você. Exatamente. Agora, claramente, você vai ter que escolher caminhos, um caminho principal, e chamar essas atividades para, por exemplo, o caso da Dora, que é onde ela diz que sente que tem muito mais flow, onde ela se expressa melhor, e chamar as outras habilidades que ela tem para ser parte do... Acho que isso é... E a Giza, é a questão do significado. A Giza traz a questão do significado fortemente. Né? Televisiva, ela não via significado. Enquanto professora, né, ela vê, e isso é muito importante para nós. Perceba que o nosso trabalho impacta positivamente no mundo. Né? Isso parece uma coisa muito abstrata e muito meio heróica. Positivamente, por exemplo, saber que você fornece comida de qualidade, fornece comida a um preço justo, você consegue se alimentar melhor. Ou pode ser saber que você é babá, você cuida bem das crianças e, com isso, as mães vão estar no trabalho mais tranquilas. Impactar o mundo não é necessariamente pegar uma bandeira ou ir defender as baleias lá no navio do Greenpeace. Isso. Até porque, para introvertidos e para pais, seria bem difícil a gente estar lá no navio do Greenpeace. Não tem muita nossa cara, a gente ia ficar muito, muito saturado, não ia dar muito certo. É importante desmistificar também essa coisa de significado e da contribuição. Uma outra coisa que eu queria falar também, Rosalira, era sobre flow, que a gente ficou do flow, do estado de fluxo que a gente tem. Muitas pessoas têm dificuldade de descobrir o talento que elas têm, o que é que elas gostariam de fazer, elas ainda têm uma dúvida. E uma das coisas que a gente costuma dizer é que algo que vai lhe dar significado, que vai lhe preencher, que é essa sensação que a gente tem, é que o trabalho não nos está preenchendo, quando é que você sente-se fazendo algo onde você se desliga completamente do mundo, tá? Onde você não lembra de comer, você esquece até que você precisa fazer as suas necessidades fisiológicas, como é o meu caso, né? Estado de fluxo, onde é que você encontra esse estado de fluxo? Onde é que você se perde no trabalho? Então, isso é algo a pensar para algumas pessoas que ainda não sabem o que é que elas querem fazer. E isso serve para o Rafael. Ele fala que tem tantas atividades e, como a Rosalira disse, ele vai precisar escolher uma. Então, Rafael, pensa qual dessas atividades, ou encontra uma atividade destas, onde você se goste, se sinta absolvido, esqueça que o mundo existe e aquilo lhe dê prazer. Seja isso como um hobby, ou seja isso como uma atividade que possa gerar retorno financeiro. Não é, Rosalira? Sim, e sabendo que todos os seus talentos podem vir de uma forma diferente. Okay. Nunca pensei em ser escritora. Blog. Esta é uma forma de expressar. Escrever o blog, posso escrever um texto acadêmico. Formas de expressar. Alguém colocou aqui uma questão que que é licenciada em História, sim, mas que tem a dificuldade pela dificuldade do falar em público. Não consegui ver de quem era essa questão. É Daiane. Ok, eu vou ler aqui. Eu sou formada em História, licenciatura plena há 10 anos e nunca lecionei. Apenas fiz o estágio na área. Na época, eu achava que ia lecionar, pois eu queria dar significado ao meu trabalho. No entanto, sempre tive muito medo de encarar uma sala de aula e sempre me sabotei quando surgiram oportunidades de ser professora.
Rosalina, eu vou começar falando dessa questão, porque isso faz parte da minha trajetória. É assim, eu sou professora, eu me formei em educação e eu dei aulas durante 12 anos, e eu ainda sou uma educadora, não é? Por mais que a gente não queira, não é, Rosalina? Essa coisa, a gente parece que vai para o DNA, né? Na minha sala de aula, eu me sentia realizada, eu me transformava. E aí, Rosalina, a gente vai falar disso, é questão de você, duas coisas, você vestir um personagem, tá? Se isso realmente lhe dá prazer, você consegue criar uma persona, um personagem, para você fazer aquele papel. Mas eu criei esse personagem na sala de aula porque esse personagem, ele fazia parte de mim, ok? E eu fazia isso sem nenhum problema. Porém, quando era o momento das reuniões de trabalho, das reuniões com a chefia, eu detestava. A minha introvertida vinha à tona, eu não gostava, não é? Ou seja, é o paradoxo. Como é que pode uma pessoa que não gosta de falar nas reuniões, com a chefia, com os colegas, e na sala de aula com 40 alunos, ela é uma outra pessoa? E, inclusive, Rosalira, a Susan Diane, para quem é a resposta, a Susan Cain fala no livro dela que o introvertido, ele consegue se comportar como um extrovertido, ele se extroverte, não é que ele deixe de ser introvertido, não. Ele assume uma persona quando um trabalho é significativo para ele, é importante para ele. Quando eu li isso no livro dela, me caiu a ficha. No caso da Daiane, não é? O que ela precisa fazer é tentar ver se isso realmente é importante para ela, porque se para ela for importante dar aula, ela vai encontrar a estratégia dela. Eu queria falar da Daiane e também da Giza. Sim. No YouTube, né? Primeiro dizer que professor é uma das profissões que mais atraem sensíveis, e nós damos ótimos professores. Pode ficar tranquila. Por que a gente dá ótimos professores? Porque a nossa empatia é enorme. Consegue perceber quando um aluno, quando uma turma está captando o conteúdo, quando a gente está sendo aborrecido, a gente consegue perceber isso no faro. Todo mundo já passou aqui pela experiência daquela aula com aquele professor que dá aula de costas para a turma, sozinho, e os alunos lá bocejando. O que vai acontecer com uma pessoa altamente sensível? Porque a nossa empatia, né, vai permitir. Agora, profissões, eu também fui professora por 20 anos, professora universitária por 20 anos, é uma das profissões que mais a gente corre o risco do burnout. Razões. Primeiro, vamos pegar a questão, o que é que impede você de enfrentar muito fortemente o que a doutora Erin chama de sua plateia interna. É a própria autocrítica projetada nas outras pessoas. Tá? Você leva consigo um corpo de jurados olhando a tua atuação e dizendo que não está boa. Nós temos isso, nós atuamos de muito pior quando estamos sendo observados. Essa é uma das dificuldades sensíveis no local de trabalho. A situação, o fato da gente saber que está sendo observado pelos outros, aciona essa plateia interna, e aí a gente atua muito pior. O que quer que seja, eu sei fazer. Um monte de gente olhando eu fazer, tá? Faz com que eu fico nervosa, eu fico hiperexcitada, eu fico saturada, e com isso, dizendo que exatamente, a autocrítica exagerada é um empecilho enorme. Exagerada, no outro, esse crítico interior, essa plateia que você leva e você projeta no olhar do outro. Você está falando, a pessoa virou para o lado e você faz, olha, não estou agradando. E aí começa todo um diálogo interior
que vai reforçar essa ideia, né? Então, assim, é um trabalho, e um trabalho forte, para essa autocrítica, vantagem. O dela é te manter preso num quadradinho muito, muito pequeno de ações. Porque sempre que você arrisca botar o pé fora do quadrado, você vai ter que lidar com algum estresse, você vai ter que lidar com alguma saturação, você vai ter que lidar com angústia. Você precisava ver a minha Marta há meia hora atrás, antes de começarmos aqui. Mas isso esconde, Marta. Bota lá de baixo. Tá aqui a prova, olha aqui, ó. Aqui, o chazinho de camomila, ó. Vou pedir para minha filha trazer outro. Não, mas eu tô calma já, tá? Tá? Então, assim... Olha, é só o começo que é complicado, né, Rosalira? Exatamente, essa é outra coisa. Essa é outra coisa, essa coisa que a Marta trouxe, né? Uma vez que você se envolve, gosta, e história é apaixonante, né? Uma vez que você se envolve com algo que você gosta, começa a se sentir mais calma dentro da situação. Tem uma coisa que ela é muito importante, que ela diz: atua, mas aprende a atuar. Se você recua, você vai diminuindo o seu espaço. É muito engraçada sobre isso, que ela conta a história de um monge se isolar do mundo, um monge introvertido e altamente sensível, Por quê? Porque ele não queria conviver com estímulo, saturação, não sei o quê. Daqui a pouco ele saiu correndo, que não aguentava mais o barulho da água pingando. Tinha uma... Então, entende? Quanto mais você atua no mundo, mais você aprende a atuar. Mesmo passando frio na barriga. Alguém falou também aí do perfeccionismo, eu não sei quem foi. Ok. Ô, Rosalira, tá subindo aqui os comentários, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa da Giza. Tem. Da Giza. Ela encontrou o significado de propósito em lecionar, mas é notória a limitação decorrente da introversão fora da sala de aula. Ok? É o que eu vivi também, mas no caso, assim, não me custou muito. Eu consegui fazer muito bem o meu trabalho, fazia com muita paixão, tive as minhas dificuldades, mas nunca levei isso assim muito. Sempre tive um espírito, uma coisa que eu aprendi para mim, que me ajudou a enfrentar esses frios na barriga. Eu tenho um espírito de aprendiz. Eu aprendi que eu tenho que me comportar e me ver e me sentir como aprendiz. Então, todos os dias eu estou aprendendo. Então, quando a gente vai para o campo de batalha, seja ele onde quer que seja, Rosalira, com esse espírito de eu vou para aprender, então você retira um bocado de peso das suas costas. E aí, depois a gente pode falar disso, Rosalira, que é onde entra o perfeccionismo, que é uma coisa que é paz, que é introvertida, que é o medo de errar. E esse perfeccionismo é querer fazer bem feito e uma certa arrogância de não querer errar. E isso também, Rosalira, entra crença, não é? As nossas crenças que a gente tem que fazer tudo perfeito, não é? Que a primeira vez tem que sair tudo maravilhoso. E o que é o perfeito? É um excesso de exigência nosso que a gente precisa trabalhar também e a gente vai chegar lá para falar sobre isso. Então, só continuando aqui o que a Giza falou, ela disse que fora da sala de aula, o relacionamento interpessoal e o trabalho em equipe são apontados como limitações. Giza, com relação a isso, gente, a gente está falando aqui de o ambiente de trabalho é um ambiente, ele é o que é, e não há nada que a gente possa fazer a não ser desenvolver habilidades para lidar com ele, ok? Trabalhar em equipe, interação, assertividade na comunicação, tudo isso são coisas que a gente pode aprender, ok? Tudo isso é habilidade que pode ser treinada, precisa ser exercitada, você precisa fazer. Né? O que acontece é que muitas pessoas, justamente como a Daiane disse, evitam, né? Ou seja, esse comportamento evitativo, o que é que faz? Você não interage, você não enfrenta aquelas situações, então você não desenvolve aquela habilidade, e o que é pior,
Sempre que você se sabota, não enfrentando essas situações e fugindo dela porque você não se sente competente, você vai começar a entrar numa espiral descendente que vai te levar a baixa autoestima. Ou seja, quanto mais você foge, pior você fica com você mesma, ok? Então, mas isso aí é uma outra história, esse é um alerta que eu estou fazendo, não é? Para a gente pensar depois. Então, é importante, não é? Um trabalho de buscar fazer e desenvolver as capacidades e competências que você precisa para fazer. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer. Tem uma frase que nós dizemos eu não consigo, tá? Gente, atenta para isso. Substitua o eu não consigo por um. Como é que eu posso fazer isso? Ok? Não é dizer eu não consigo, não, mas como é que eu faço para conseguir? Do que é que eu preciso para conseguir? Se eu quero dar aulas, se eu quero ser professor, ok? Eu tenho as minhas limitações. O que é que eu faço para fazer aquilo? De que habilidades e competências eu preciso para fazer e fazer. Porque só aprender habilidade e competência no livro, lendo livros ou tendo aulas, não. Você precisa ir à luta e fazer aquilo. Por quê? Porque, Rosalina, desculpa, mas eu não posso deixar de falar isso, é só para não perder o raciocínio. Quando você vai fazendo aquele trabalho, você vai adquirindo confiança, né? Como a Rosalira falou, que a doutora Helene fala, você vai adquirindo confiança, você vai aprendendo, porque a autoconfiança você só adquire fazendo, ok? Mas isso aqui é uma outra história, só para a gente só para não perder o fio da meada e deixar de falar isso, que é muito importante, ok, Rosalira? Tem outra coisa aí da Giza que me chamou a atenção, que é a questão financeira. E eu acho que essa é uma coisa muito importante. Ela diz que ser professora respondeu ao propósito, ao significado, ser professora respondeu ao estado de flow, está saindo, tentando uma terceira profissão pela questão financeira. Isso é muito interessante para a gente conversar. Tem uma perspectiva de que a gente ainda é muito limitado quando a gente pensa em fontes de recurso. E por isso que eu faço essa distinção, que para mim é importante, entre profissão e ocupação. Professores que estão com muita dificuldade financeira. E eu conheço professores que estão ganhando, eu tenho um amigo da minha cidade, do meu estado, professor, foi professor na área de física, continua sendo professor, faz dígitos 0,0000006. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A única maneira de ensinar. O que a gente está fazendo aqui é ensinar. Você não precisa pensar, eu sou professor, vou dar aula na escola, ou escola particular, ou escola pública. Online, existem plataformas de educação à distância. Um pouco a partir do que a Marta falou, me parece que a questão é como eu posso viver bem fazendo isso. E essa questão do como, ela é muito importante, porque o nosso cérebro de captar informação. Se você perguntar a ele como, ele vai começar a te dar sugestões. Raciocínio que fecha a porta. Né? O que a Marta tocou, que eu queria reiterar, é a questão do perfeccionismo. Muita gente trouxe. A ideia do perfeccionismo, ela tem a ideia da perfeição, é uma coisa pronta e acabada. Se está perfeito, não tem mais para onde ir. Chegou, é perfeito. O que é perfeito? Uma estátua grega é perfeita, mas não é viva.
impulso de ir adiante. Por mais que eu seja, eu sou uma escritora sobre autossensibilidade perfeita, eu não sou. Mas digamos que eu fosse que aprender sobre isso, mas eu iria precisar aprender outra coisa. Tá? Então, eu realmente prefiro a palavra, eu gostaria de trazer essa palavrinha, aperfeiçoar-se. Ou seja, eu vou fazer e vai ficar... vou dizer, olha, Rosalira, o melhor que você podia fazer, até que não foi tão ruim. Fazer um pouquinho melhor e eu vou me aperfeiçoando. Anne, a primeira vez que eu dei aula para uma banca público, uma banca formada pelos professores, né? E uma grande coisa, quando você vai, e não só para dar aula, mas para falar em público, para tudo, nós introvertidos temos muito mais segurança, a segurança é correspondente à nossa preparação. Existe uma frase clássica, não se preocupe, ocupe-se previamente. Você está começando, prepare-se, over-prepare-se, não tem problema. Eu também gostaria de ser uma pessoa espontânea, mas se eu tentar ser espontânea, sem preparação, se eu chegasse aqui para conversar com vocês, sem ter revisado minhas notas sobre o assunto, tranquila, não é o nosso estilo. Existem pessoas que ligam a câmera e vamos, não é o meu estilo, não é o estilo da Marta Leite, tá? A gente precisa se preparar para ter alguma segurança. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, respeitando quem somos. É bem importante. A auxiliadora está aqui dizendo o seguinte, já recusei posições superiores para evitar conflitos. Fui precipitada. Opa, esse é um tema bom, auxiliadora. Qual tive problema de relacionamento interpessoal me fez desistir. Medo que a situação anterior se repetisse. Me desgastou foi ter que lidar com pessoas que constantemente me desafiavam, falavam, eram grossas, revidavam as orientações, fingiam que não me entendiam, enfim. Opa, esse é um assuntinho bom. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu acho que das questões pais e introvertidos, principalmente em NFJs, a questão da harmonia no ambiente, a competitividade extrema e desleal, pelo menos do nosso ponto de vista, não é, Rosalida? Porque a gente precisa ter essa percepção do nosso ponto de vista. O que para mim é desleal, o que para mim é uma concorrência desleal, uma competição desleal, para outra pessoa não é. Não é? E aqui aí entram as questões de o quanto os nossos valores, não é? E o nosso trabalho. Então, se aquele trabalho vai de encontro aos valores meus, então eu vou ter muita dificuldade. Existem duas questões com relação valor, harmonia, desenvolver competência realmente para lidar com essas pessoas que são difíceis, digamos assim. Não é tarefa fácil. Os cargos de gestão exigem competências e você vai ter que sair realmente um pouco dos seus valores, não tem jeito. Mas também, Rosalida, a gente sabe que até valores a gente muda, não é que a gente mude, deixa eu tentar aqui explicar. Eu sou Marta, tá? Eu sou Marta, e eu sou Marta mãe, eu sou Marta profissional, eu sou Marta irmã. De novo, voltando para a questão de assumir uma persona. Algumas pessoas conseguem, tá, no ambiente de trabalho, assumir uma persona e criar uma persona completa, com valores diferentes e atuar no trabalho daquela maneira. E muitas vezes até fazer coisas que ela não concorda. Mas para isso, essa pessoa ela encontra uma motivação muito maior. Então, nesse sentido, algumas pessoas conseguem ultrapassar os valores e fazer aquilo que precisa ser feito. O que muitas vezes é difícil para nós, porque nós, e NFJs principalmente, e as pais, não é, Rosalida? A gente se leva para o trabalho.
A gente quer no trabalho manter num ambiente que nós não mandamos, que não é criado com regras, com as nossas regras, a gente quer levar esse nós para lá. E nós sabemos que lá, esses nossos valores e esse eu que eu sou, ele não resulta, ele não é funcional, ok? Então, se eu preciso atuar nesse ambiente, eu vou precisar desenvolver competências para lidar com essa desarmonia que existe, se é que eu quero manter aquele posto naquela determinada hierarquia, ok? A gente volta de novo. Ok. Essa é uma das perguntas, né, que as pessoas me fazem com relação a cargos de chefia. E eu sempre digo que eu acho, até pela minha própria experiência, eu fui pública também, por um tempo. Eu sou scanner, tá, gente? Não se preocupem. Eu ainda não fui internada. Não. Devo ser scanner mais funcional. Eu digo que, de novo, eu acho que pessoas altamente sensíveis, pessoas introvertidas, são muito bons gestores. Por quê? Porque a gente todo, tá? Como disse a Giza, é analítico, é estratégico, tem uma visão do todo. Fazer as pessoas trabalharem juntas, de novo, pela empatia, a gente sabe, aquela pessoa que precisa de um pouquinho mais de atenção, aquele outro que é mais criativo, eu posso deixar mais solto, tá? Somos bons gestores. Ok. Porém, aí entram as grandes questões. Primeiro, o tema do conflito. Tá. Se ele nos choca, tá? Nós não sabemos reagir diante principalmente se alguém é agressivo conosco, a gente paralisa. O conflito em si é uma situação de extrema saturação, tá? Porque a gente está captando tudo que está envolvido, todas as emoções, as nossas, as dos outros, etc, etc e tal. Então, diante disso, a gente tem uma grande tendência a recuar. A gente vive no que alguém já chamou sociedade do cotovelo. No local de trabalho, as pessoas, em alguns locais de trabalho, as pessoas vão abrindo o seu caminho realmente à base do cotovelo. E a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com a competição. Por várias razões. Primeiro, mostrar-se. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Esse problema com a atenção externa, né, e com a nossa autocrítica, a gente não gosta de estar no centro dos refletores. Né? A gente não gosta de justiça, não valorizar quem faz um bom trabalho. Na cabeça da maioria de nós, existe uma regrinha assim, olha, eu chego aqui, gente, eu trabalho, eu faço o meu trabalho com todos os detalhes, eu sou perfeccionista, eu faço tudo direitinho. A do colega que me pediu ajuda, porque ele disse que, né, matou a avó e pediu para eu terminar o trabalho. Então, eu devo ser reconhecida. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você está num cargo de chefia e alguém que está abaixo de você simplesmente não cumpre com o jogo, você tem que tomar uma posição, você tem que expressar uma posição. E aí acabou, as pais têm muita dificuldade de fazer isso. Primeiro porque a gente não quer magoar ninguém pela empatia. Né? A empatia funciona assim, eu vou falar alguma coisa, a Marta Leite vai ficar chateada, a chateação dela vai bater em mim, eu não quero me chatear, e não falo. Isso dessa maneira. Né? Eu acabo, ele faz uma vez, eu permito. Ele faz a segunda, eu permito. Eu acabo passando a ideia ofensiva. E com isso eu vou me enfraquecendo. Isso não é só no trabalho, e não é só quando a gente é gestor. A gente tende a fazer isso em relações afetivas, isso com irmãos, com os próprios pais. Né? Então, com isso eu vou me enfraquecendo. Mas como ela mesma colocou, como a auxiliadora mesmo colocou, esse desgaste, e você comece
a duvidar da sua capacidade. E é aí que você tem que fazer uma escolha. Qual é a sua escolha? A sua escolha vai ser começar a delimitar-se, ou seja, a estabelecer limites na relação. Vai ser deixar que os outros estabeleçam o limite de até onde você pode ir. É muito difícil para a gente em relação ao trabalho, em relação a muitas questões. Você não se delimita, o que você passa para as pessoas é que elas podem passar por cima de você. Então, é essa a senha que você está. Você pode, sim, ser atropelado. É uma coisa que acontece muito conosco. Aqui dá ela. Ela está dando os parabéns. Ok. INFJ, o time, e dizendo que ninguém nos ajuda a reconhecer nossos pontos fortes, desenvolver nossas habilidades, talentos. Isso é bem importante. Os pontos fortes dela são pensamento estratégico, realimento, intelecção estudiosa. Né? E é um bom passo para aumentar o autoconhecimento e, assim, possibilitar novas decisões de carreira. Ok. Uma coisa, o que eu ia dizer para ela uma coisa que a Byron Katie diz, não é? Que, assim, os meus talentos, eu que tenho que buscar desenvolvê-lo, ou seja, se eu não buscar fazer isso, ninguém vai fazer por mim, né? Isso é um trabalho nosso. Eu costumo dizer para a Rosalira que a gente tem um verdadeiro trabalho de quebrar pedras, porque tem uma coisa que está acontecendo recentemente com esse movimento, não é, dos introvertidos, esse movimento paz, essa autoconsciência que se criou em torno dessas peças que eu chamo de personalidades mais sutis, é que nós antigamente éramos vistos como aqueles que não tinham nada de especial, nem sequer conseguiam se encaixar no modelo social vigente, mas agora nós estamos descobrindo que nós temos potencial sim, e somos nós que precisamos ver isso, trabalhar isso, ok? E alcançar aquilo que a gente quer, que é importante para nós. Nós temos muitas capacidades e muitas competências, sim. E uma coisa muito interessante que a gente estava até falando sobre as nossas capacidades, a nossa empatia, a maneira como a gente comunica, a nossa capacidade de criar relacionamentos profundos, de entender as outras pessoas, de se colocar no lugar delas, tudo isso hoje em dia também são habilidades que o próprio mercado, como a Rosalira falou anteriormente, ele já está de olho, ok? Ele já está de olho. Exatamente. Por quê? Porque essa capacidade, essa habilidade técnica, como a matéria que a gente viu, estava mesmo escrito, dizendo, habilidade técnica, um computador hoje em dia faz. Mas a habilidade pessoal, que é uma das nossas capacidades, nós podemos não ter capacidade de socialização e de extroversão, não, mas nós temos capacidades que nos faz, não é, nos conectarmos com outras pessoas, por exemplo, e esse nível de competência pessoal que nós temos, ou que desenvolvendo a gente pode atingir, isso é uma coisa que máquina nenhuma possui e que o mercado busca cada vez mais. Cabe a nós, não é, nos trabalharmos, e por aí passa autoconhecimento, a percepção sobre si mesmo, o descobrir as coisas que os potenciais que você tem, e ir trabalhando aos poucos, descobrindo se esse aqui, tudo bem, vou por aqui, não vou. Isso é um trabalho nosso, é um trabalho pessoal, ok? E a gente vai Exatamente. Também, né, Rosalina, encontrar cada vez mais pessoas com essas características que estão nesse mesmo caminho, não é? Como é que a gente imaginar que aqui tantas pessoas com um propósito parecido com o nosso, com dificuldades parecidas com as nossas e com objetivos também parecidos com os nossos. Ok. Certo. Tem uma noção hoje, né, no mundo do trabalho, chamada autoconceito. Tem um autor, chama-se Daniel Pink. Sim. A questão do autoconceito. E o autoconceito, né, são essas habilidades
que naturalmente tem, que é a empatia, que é a compaixão, a criatividade, essa capacidade de ver o quadro geral, a capacidade de conectar-se com a interação social. Não digam que não. Bom, agora nós somos bons numa interação social do nível fino. É a diferença, talvez, entre uma guitarra e um violino. Né? Nós somos bons em interação social no nível fino. E como a Marta disse, as outras habilidades, hoje, cada vez mais as máquinas podem desempenhar. Eu vou dar um exemplo bem rasteiro. Né? Você vai no banco, N atividades do banco, elas são automatizadas. Você vai lá no caixa eletrônico, você faz tudo, não sei o quê. Só que chega um momento que você quer falar com o gerente. E aí, o gerente, que é um bom gerente, ele vai te ouvir, ele vai saber qual é o teu problema, ele vai buscar a solução bancária, ele vai, ao mesmo tempo, te vender um produto qualquer do banco. Essa capacidade de conexão é parte do autoconceito. Tá? A capacidade de ser criativo é parte do autoconceito. E aí, eu não sei se o Rafael ainda está aí, o fato de ser scanner, o fato de ter N nos faz criativos, porque eu levo de um lugar para o outro. Tá? O fato de eu estar aqui, também estou aqui como coach, mas também tem antropóloga, também tem a terapeuta floral. Você leva coisas, e com isso você cria soluções, não são soluções lineares. Tudo isso é parte dessa noção que hoje, emprego, quando se fala de mercado de trabalho, nas firmas mais de ponta, né, exatamente essa noção de autoconceito. E vocês têm que entender o seguinte, os escritórios que a gente... as escolas, cada vez mais os hospitais, etc., eles se organizaram como linhas de montagem. A exemplo das fábricas do século XIX. Só que nós estamos no século XXI. Mais tarefas isoladas, que eu só vejo a metade, tá? E entrego para o outro, eu não vejo significado, porque eu não vejo nem o final da tarefa. Eu só faço um pedacinho, como se eu estivesse apertando um parafuso. Eu não vou ver significado nisso. Então, tudo isso é a estrutura fabril do século XIX, que, infelizmente, permanece em termos do mais comum entre nós. E pessoas introvertidas costumam também, a doutora Aaron diz, nós somos inovadores. Pela criatividade, porque a gente percebe as coisas que precisam ser feitas. Então, a gente vai dar um jeitinho de tentar fazer. Tá? Então, não tem problema não ser plenamente adaptado ao mundo do trabalho do século XIX, porque a gente está no século XXI. A ela, só para não deixar ninguém sem ser contemplado, a ela fez aqui algumas colocações. Ela disse que é um bom passo para aumentar o autoconhecimento e, assim, possibilitar decisões na carreira. Só sugestão que eu recordei agora. Ela falou um pouco aqui sobre a necessidade de autoconhecimento, de você fazer algumas, tipo assessment, testes, e se conhecer melhor, né? Sim. Até porque é muito engraçado, que acontece muito com o MBTI, ou com as pessoas que conhecem o trabalho da Rosalira e o meu, e ser introvertido. Nossa, mas é aquele momento, mas eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que isso era normal, porque até então as pessoas associam muito a introversão ou a alta sensibilidade como sendo um defeito, uma incapacidade, uma limitação, uma falha, quando na realidade não é, ok? Então esse já é o início de um, digamos assim, já é o início de um mundo novo, não é, Rosalira? Você já passa a ter uma percepção diferente sua e saber que você tem potenciais e tem capacidades e que você pode trabalhá-los, sim. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que cada pessoa altamente sensível, no momento em que ela faz as pazes com a sua sensibilidade, é o momento que ela se permite ser quem ela é, e a partir daí vem esses talentos, e eu vejo isso acontecer no trabalho de coaching, eu vejo acontecer das formas
mais maravilhosas. Inclusive, como as pessoas são capazes de criar, mesmo dentro de profissões estabelecidas, né? Eu chamo do toque da sensibilidade. Tenho algumas pessoas, alguns exemplos, só para citar, sem citar nem as pessoas, nem fazer referência. Tem pessoas que se envolvem com o paisagismo. E a beleza que é criar ambientes naturais, harmoniosos para as pessoas, pessoas que trabalham com arquitetura, mas que se envolvem com a questão da acessibilidade. Eu não vejo nada mais paz do que isso. Trabalham com beleza, que vão buscar embelezar pessoas que têm problemas no rosto e tudo. Né? Pessoas que trabalham com justiça. A área da justiça é absolutamente paz. Nós somos por justiça. É um dos valores. Assim, eu nunca conheci nenhum cliente meu que eu pedisse para listar os valores que justiça não viesse como um dos valores. Não é a profissão, nem é o local de trabalho, é o nosso toque sutil, sensível, acolhedor. Tem outro, eu acho que isso é o que nos caracteriza. Rosalira, tem uma questão aqui, da Janaína, que ela diz o seguinte, para mim também, muito autoexigente, como neutralizar isso? Ela está falando aqui de perfeccionismo, Rosalira. Levar com leveza, crendo que erros são aprendizados. Rosalira, eu gostaria de ler sobre autoconceito. É a questão que você falou. Pois me encontro nesta fase da vida. Também me identifico com Scanner. Quais os livros e autores que você indicaria? A gente pode deixar aqui, Rosalira, ou deixar no grupo, então, uma lista de sugestão de leitura. Tá, embora nem tudo, ou embora a maioria não esteja traduzida. Quer falar alguma coisa sobre o perfeccionismo, Rosalira? Coisa aqui da ela está dizendo o seguinte, em 2012, saí de uma multinacional na área de comportamento do consumidor, depois de estar agenda, atendendo também como facilitadora em desenvolvimento de pessoas, fiquei estimulada demais e vivia nos limites. Então, larguei o emprego e abri minha empresa para ajudar as pessoas a olharem por um caminho autêntico. Comentei outro dia com um médico sobre o trabalho de vocês, acho que o médico é paz e não sabe. Eu acho maravilhosa essa tua trajetória. Muito clara, né, de quem somos nós e quais são os nossos limites. É à toa que você também como facilitadora, isso da tua empatia, de harmonizar, só que às vezes, né, como eu sou Scania, também já trabalhei como facilitadora, mas às vezes, né, nessa coisa de harmonizar as pessoas entre nós, o que a gente faz é interiorizar o conflito energeticamente, né? E a gente consegue harmonizar, a gente consegue fazer pessoas diferentes trabalharem em conjunto. Sai desse ambiente, a gente sai como alguém que foi atropelado por 10 caminhões, passaram um em cima do outro, e isso pode, a médio prazo, nos levar a burnout. Burnout é um risco, assim, anda no nosso ombro de paz, pelo perfeccionismo, pela empatia, porque a gente se doa demais, etc. Então, ao mesmo tempo que você tem a fortaleza no trabalho com pessoas, você tem essa fragilidade de ser tão vulnerável. Então, é um equilíbrio aí, você está dizendo, vai na área do autoconhecimento, vai na área de colocar o seu ritmo, etc. Mas é um equilíbrio aí que é bastante, que é necessário vigiar sempre. Rosalira. Porque senão você perde, se você se queima realmente aí. Rosalira, essa questão da exigência, do perfeccionismo e do excesso de exigência no trabalho. Os introvertidos, eles são também, e aí as nossas características que são similares, o introvertido, ele é muito preocupado com o trabalho, ele não é só perfeccionista com ele, de querer fazer um bom trabalho,
mas ele é muito preocupado com o ambiente de trabalho, não é? Com o ritmo do ambiente de trabalho e o resultado do trabalho em si. Nós, inclusive, no caso dos pais também, nos sentir sobrecarregados quando as coisas não estão como a gente acha que deveriam estar. E isso é um trabalho também a ser feito, não é? Conosco próprios, de que até onde é que eu posso, né? Até onde é que eu posso atuar para que isso vá bem e aonde é que isso aqui foge completamente do meu controle. Porque isso tende a gerar estresse para a pessoa, ou seja, você fica se sentindo incompetente, quando na realidade não é só um problema seu, né? Você faz a sua parte, mas aquilo ali não é só um trabalho seu, né? Ou seja, está envolvido aqui, onde é que também entra a questão da gente querer carregar, colocar, assumir a responsabilidade por tudo, fazer o trabalho das outras pessoas, por vezes também não saber dizer não, não é? Entra também a questão de não conseguir expressar as suas necessidades do trabalho também, ok? Dizer do que precisa, dizer quando você se sente injustiçado, de expressar quando você se sente sobrecarregado, e também, de novo, por não querer desarmonia, por não querer conflito no trabalho, não querer expor uma opinião contundente para um outro colega. Ou seja, são muitas pequenas coisinhas, como ela falou, né? Que se a gente vai juntar, tem um pacotezinho ali básico, não é? Isso fora a questão da superestimulação, porque uma coisa é uma competência e outra coisa, além de tudo, eu me senti energeticamente sobrecarregada com esse ambiente de trabalho. Sim, Rosalíria? Exatamente. O ambiente de trabalho, ele em si é saturador, é hiperestimulante, de várias maneiras, né? E as pás reagem a tudo o tempo inteiro, é como se a gente que fosse responder a cada alarme. Primeiro tem a questão do espaço físico, né? Hoje em dia, cada vez mais, principalmente nas áreas de ponta, como informática, meu filho, por exemplo, informática, você tem o escritório aberto, galpãozão, todo mundo lá. Isso, para a gente, é devastador. Tem as luzes, tem aquele zumbido etéreo, tudo é paz, tudo aquilo está entrando no seu sistema nervoso. Não importa se você não está consciente, mas aquele zoom constante, aquilo está lá. Às vezes, o ambiente é frio demais ou é quente demais. Muita gente, muita interação, gente chegando na sua mesa. Essa barreira já é muito dura. E é preciso aprender a se defender na medida do possível. A outra barreira é a qualidade das relações. A gente volta para a questão dos conflitos, da competitividade, etc. Quando uma paz está num ambiente de trabalho, que é um ambiente tóxico, que é um ambiente de conflitos, que é um ambiente de pessoas se empurrando, por vezes as pessoas que estão em conflitos já, porque elas não sentem, não processam com a mesma profundidade, a gente ainda está com aquilo no sistema, na cabeça, pensando, sem conseguir se livrar. Às vezes, dois colegas entraram em atrito, pesado, eles já fizeram as pazes e a gente ainda está sentindo os efeitos disso. Então, esta não é uma habilidade que a gente possa aprender, porque isso é parte característica intrínseca ao traço. É como lidar com essa característica. Umas ferramentas que eu gosto, veio do Steve Covey, chama-se círculo de preocupação e círculo de influência. A preocupação pode ser gigantesca. Eu me preocupo, por exemplo, eu me preocupo mesmo do programa Bolsa Família no Brasil. Famílias que tinham saído voltaram para a linha de pobreza. Isso está no meu círculo de preocupação. De influência que eu tenho sobre isso. Talvez eu até tenha, eu escrevo um post no Facebook, falo com as pessoas, mas no meu círculo de preocupação mais impotente
mais vítima das circunstâncias, menos empoderada eu me sinto. No meu círculo de influência, que está dentro do círculo de preocupação, mas é bem menorzinho, mas eu descubro, talvez eu possa, sim, começar uma campanha pelo Facebook de assinaturas para restabelecer o programa Bolsa Família ao nível X. Apenas no meu círculo de preocupação, ai, meu Deus, várias famílias do Brasil voltaram para a linha de pobreza. É isso. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender como paz. E essa é uma habilidade, como você disse, de aprender, pensar dentro de cada situação. Opa, aqui, meu grande círculo de preocupação. Qual é o meu círculo de influência aqui? Qual é? E isso realmente causa uma grande diferença na forma como você vê uma situação. Rosalira, isso é um aprendizado de quanto de energia, não é? Nossa escassa energia, não é? A gente direciona, Exato. Onde é que ela realmente pode fazer a diferença, onde é que eu posso atuar, não é? De forma mais positiva, onde é que eu posso fazer a diferença e, principalmente, onde é que eu não vou empregar energia que eu já não tenho, sem qualquer retorno, não é? Daquilo que eu já não tenho. Eu tinha uma coisa para falar aqui, acho que era da Ela. A Ela fez alguns depoimentos aqui. Eu tenho que falar uma coisa que eu estava observando que a Ela tem falado aqui do trabalho dela, e uma coisa que a Susan Cain diz, principalmente para as pessoas que são introvertidas, e eu tenho certeza que isso serve para as PAS também, Rosalira, e aí eu vou aqui dar uma viajada para quem quer fazer atividades diferentes, criar negócio, ou criar redes, ou como é que se diz? Fazer conexões. A Susan Cain diz que nós devemos, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, de certa forma, de encontrar aquelas nossas almas irmãs, que eles chamam de kindred spirits, né? Aquelas pessoas que vão, né, ajudar você a fazer o seu trabalho. Busquem pessoas, grupos. Se você tem uma ideia, busque pessoas, grupos. Nisso, a internet, ela ajuda demais. Tanto ela faz a diferença completamente para nós, porque nós vamos encontrar pessoas e encontrar possibilidades justamente sem a gente precisar sair de casa. Não é, Rosalira? A gente vai fazer nada melhor para um introvertido do que a internet, não é? Não faltam opções de você encontrar pessoas que tenham objetivos afins com os seus e você criar essas conexões. Então, o que eu posso dizer hoje, tanto para paz quanto introvertido, na questão realização profissional, a gente não nos faltam ferramentas. Talvez o que esteja faltando justamente como, não é, Rosalira? O como que a gente faz com essas ferramentas para chegar aonde a gente quer, né? O como. Mas como é que eu trabalhar isso também? Exatamente. Como é que a gente faz isso? Esse é o nosso trabalho, ok? O Marim está colocando uma coisa lá no YouTube, dizendo que é bom ver que nem tudo na introversão, descobrir os traços em comum na introversão e ver que nem tudo é negativo, está me ajudando muito. Ver essas características como defeitos. É muito fácil, porque a gente está se comparando. Né? O grande nó aqui é o nó da comparação. E como a nossa cultura, ela é uma cultura de... compara, como ela coloca algo como superior, melhor, algo como inferior, pior. Então, não é apenas a comparação, mas uma comparação que estabelece hierarquias. Se eu me comparar, eu tenho um cliente, eu pensava, ele é coach, eu pensava que para ser coach eu tinha que ser o Tony Robbins. Conhece o Tony Robbins, mas o Tony Robbins é aquele, ele é muito bom, mas é aquele cara que ele faz um show, ele desafia as pessoas.
Claro que essa pessoa que era introvertida, ela nunca ia ser o Tony Robbins. O Tony Robbins é muito bom sendo Tony Robbins. Colocar que aquilo é bom, jeito certo, e o outro jeito é ruim, é errado. Quer dizer, além da comparação, criar hierarquias. E isso é cultural, isso é na nossa cultura. Nem todo o mundo funciona dessa maneira, mas a gente introjetou esse modelo, e aí, se eu me comparar com esse modelo, realmente, né, tem muitos pontos que são negativos. Rosalira, eu preciso... Porque o Tony Robbins... mas não é só o Tony Robbins, mas eu não posso deixar essa oportunidade passar. Gente, o meu trabalho para introvertidos, esse meu jeito de fazer coaching, ele nasceu justamente da minha dificuldade. Quando eu queria fazer esse trabalho. Esse é um trabalho que eu adoro fazer, adoro, eu amo o que eu faço, tá? Mas eu entrei como seu cliente num verdadeiro desespero, porque quando eu via o mundo do desenvolvimento pessoal, do Anthony Robbins, daquela pirotecnia toda, né, eu descobri que aquilo para mim não funciona. Ou seja, eu tive uma crise séria durante esse processo, porque eu estava num processo de autoconhecimento. E eu preciso falar sobre isso, porque a partir desse depoimento que eu vou dar, eu quero dizer para vocês que existem maneiras de nós fazermos aquilo que nós queremos fazer do nosso jeito e até do jeito introvertido, tá? Então, eu entrei em choque naquela altura, porque eu via aquela pirotecnia toda, aquela segurança toda. Primeira coisa que o que ele dizia que funcionava para as pessoas e que eu via que funcionava, para mim não funcionava. Aquele aporte emocional, ele funciona sim, claro que ele funciona durante um determinado tempo, não é? E funciona também para extrovertidos, tá? A maioria dos introvertidos não funciona, esse aporte emocional não funciona. Então, esse foi o meu primeiro choque, porque eu queria fazer um trabalho e eu me sentia completamente incompetente. Eu dizia, mas como é que eu vou ser uma coach se eu não consigo nem resolver os meus problemas? Coisa de introvertido, né? Coisa de NFJ, não é, Rosalira? De paz, porque a gente não consegue ensinar para as outras pessoas, e é uma coisa que tem muito a ver com valores nossos também. Vocês vão ver que isso acaba tudo se misturando, né? É meio confuso, porque você vai... Nossa, mas é muita coisa. Não, eu me sentia uma farsa, ok? Pronto, vou chegar no ponto. Eu me sentia uma farsa. Dizendo, mas eu não vou ensinar para as pessoas, eu não vou dizer para elas que elas vão conseguir isso, se eu mesma tentei e eu não consegui. Então, o que é que eu fiz? A partir daí, não é? Eu continuei na minha trajetória de aprendizado e descobri a minha maneira, sendo eu mesma, de fazer esse trabalho. Então, eu comecei a caminhar e eu sempre dizia, não, vai ter que ser do meu jeito, isso aqui não serve para mim. Mas como é que eu vou entrar no mercado com esse meu jeito, se o meu jeito não serve e parece que eu não me encaixo naquilo dali? Mas eu sou uma INFJ teimosa, que só ela mesmo, e eu resolvi desenhar o meu caminho. Foi quando eu li o livro da Susan Cain, e aquilo, para mim, foi um ponto de viragem na minha vida, como os autores dizem que foi um momento, ahá, eu descobri que, nossa, eu posso fazer o meu trabalho do meu jeito para pessoas que também têm o meu jeito e que sentem as mesmas dificuldades que eu sinto, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês e aí, deixemos a comparação, cada pessoa tem o seu jeito. Os extrovertidos fazem, o Anthony Robbins faz aquele trabalho porque aquilo é ele. É ele. Ele não conseguiria ser de outra maneira, da mesma maneira que eu, e que a Rosalira faz esse trabalho que é tão ela, não é? O trabalho da Rosalira é ela. O meu trabalho sou eu, do meu jeito, com a minha energia, com o meu... digamos assim, com as minhas dificuldades e vulnerabilidades que eu tenho e que eu antes tinha dificuldade em expor, mas que agora eu não tenho, que eu acho que isso também é muito autêntico nosso, que a gente tem medo também de fazer. Tudo isso passa por um trabalho interno, mas o que eu quero dizer você, do seu jeito,
introvertido, paz. Você tem a sua maneira, não se compare, você é você. E no trabalho que você for fazer, quanto mais você for autêntico, for você mesmo, do jeito que você é, com os defeitos que você tem, com as vulnerabilidades que você tem, que todo mundo tem, mais chances de sucesso, porque para você, pelo menos para mim, sucesso é fazer o que eu gosto do jeito que eu sou, ok? Essa é outra coisa. O É? que é sucesso para É, você? exatamente. Né? Então, para mim, então, quanto mais eu tiver do meu jeito, mais para mim o meu trabalho vai ter, a minha cara vai ter significado, e para mim vai ser um trabalho bem sucedido, porque de outra maneira, sendo uma farsa, eu não conseguiria fazer. Então, tem espaço, tá, para todas as pessoas, para todos os tipos de trabalho. A gente precisa sair dessa caixa de comparação e de querer fazer as coisas igual aos outros, sendo o outro. Não, faça sendo você. Pelo menos. Tem uma pergunta Sim. aqui com relação a culturas e comparação. É difícil falar hoje porque o modo da cultura ocidental, um determinado modo de cultura ocidental se espalhou feito praga pelo mundo inteiro. Mas eu te diria duas coisas. A primeira é a seguinte: no Ocidente, por toda a nossa trajetória simbólica e imaginária, não vou dar uma aula de antropologia aqui, a gente tem a noção de que existe uma única forma certa de fazer tudo. É a ditadura do um. A relação com a divindade. É um Deus só. Tá? Onde você tem, na base, a influência plural, você tem a ideia de que as coisas são diferentes, mas não são melhores. Se você pensar num panteão de tradições indígenas e tradições afro-brasileiras, você tem vários deuses, nenhum deles é melhor do que o outro. Eles são diferentes entre si. Né? A própria cultura oriental ainda traz um bocado disso, eles são diferentes entre si. Um autor que é bom para falar sobre autossensibilidade e sobre isso, não antropologia, mas autossensibilidade, é o Ted Zeff. O Ted Zeff chama a nossa sociedade sociedades do tipo A, do tipo guerreiros, aguerridos. Você tem que estar sempre para fora, você tem que estar disputando o seu espaço, você tem que ir lá e se mostrar, etc, etc e tal. E a gente está vendo, exatamente ao longo da nossa conversa, a gente está vendo como nós não somos isso. Tá? Na nossa sociedade, né, e eu falando nossa sociedade ocidental, de uma forma geral, isso é desvalorizado. O Ted Zeff, ele trabalha com homens altamente sensíveis. E ele tem um livro chamado The Strong Sensitive Boy. E ele vê como Japão, mesmo Japão, hoje hiperindustrializado, hiperocidentalizado, os garotos altamente sensíveis são os mais reconhecidos. As características deles são reconhecidas e valorizadas na escola, no trabalho. Então, eles crescem com uma autoimagem muito diferente dos homens altamente sensíveis dos Estados Unidos, por exemplo. Então, esta é uma perspectiva que eu acho que, de alguma maneira, ela está sendo recuperada dentro do mundo ocidental quando existem movimentos como este, de introvertidos, de pessoas altamente sensíveis e de outras formas de diferença, em que as pessoas dizem, olha, a gente tem direito de ser como somos. O que eu acho que para mim é mais legal entre nós, né, sem querer jogar a farinha para nossa sardinha, enfim, farinha, sardinha, sei lá o quê, é que nós não precisamos, e talvez por sermos introvertidos, por sermos altamente sensíveis, nós não precisamos fazer isso caindo no extremo oposto. Ninguém está aqui dizendo que introversão é melhor do que extroversão, que nós somos melhores do que as pessoas que têm a sensibilidade mediana. Esse é o nosso discurso, nem o discurso da vítima, coitadinhos de nós altamente sensíveis e introvertidos, e nem o discurso do povo eleito, olha, nós somos ótimos. Temos, e a nossa introversão, o nosso pensar em profundidade, nossa empatia, deve ser grandes ferramentas para que a gente não caia nesses extremos bobos, porque eles são bobos. Então, isso, a gente realmente não precisa disso.
Mas eu queria mostrar uma coisa, Marta. Sim. Deixa eu ver como é que compartilha a tela. Está aqui, compartilhar a tela. Eu encontrei esta... Ai, meu Deus, primeiro eu tenho que compartilhar a tela. Eu encontrei este desenho muito legal. Talvez uma boa síntese do que a gente conversou. Dá para ver, gente? Dá para ver, Marta? Dá, Diz aí. dá. Aumente um Fugiu. pouquinho. Se tiver como dar o Voltou? zoom, Vamos voltou. lá. Saiu. Então. Ah, meu Deus. Ok. Voltou? Agora Então, tá? tá, agora tá. O mapa da harmonia entre vida e trabalho, né? E aí ela desenhou essas 3 circunferências, né? E eu gosto muito das imagens, né? O coração, aquilo que você valoriza, né? A ondinha, seu estado natural de flow. Muito bom. Esse eu não conhecia. Esse eu vi recentemente. E o cifrão, que é o dinheiro que permite você ser feliz e continuar fazendo esse trabalho. Então, nesse encontro aí, entre o seu coração, o flow e o dinheiro que vem daquilo que os outros valorizam, né, você oferece um trabalho que os outros valorizam, que é E importante para os necessitam, não outros. é? E faz a diferença na Que é vida das importante. pessoas, não é, Rosalira? Exato. E é por isso que elas vão lhe pagar. Vão lhe pagar para que você as ajude a criar diferença na sua vida. E é neste lugarzinho, na interseção entre esses 3 espaços, né, que você encontra a harmonia entre trabalho e vida. Porque é tudo vida. Essa é uma coisa que eu li e nunca esqueci, deixa eu olhar. Parei, né? Parou. Não sei. Não, parou, agora parou. Uma coisa que eu li e nunca esqueci, e acho que 8h44, talvez, se não tiver mais perguntas, eu deixaria isso como, para mim foi uma grande mensagem. Não existe vida profissional e vida pessoal, é tudo sua vida. Tempo limitado que você tem aqui neste planeta. Então, não separa. Ah, eu estou muito mal na minha vida profissional, mas eu estou bem na pessoal. Não separa. É tudo vida, é tudo a sua vida, tudo o tempo que lhe foi dado para estar sobre esse planeta. Então, quando você pensa a partir dessa perspectiva. Tá? Não pensa numa separação artificial. É tudo a sua vida. Deixa eu ver aqui. Ah, ela fez alguns depoimentos. Isso. Aqui fez uma reunião presencial, né? E está dizendo que a gente acaba se comparando mesmo. Hoje eu sei que eu não quero ser o Tony Robbins. Como vocês, durou muito essa fase de comparar. Muito interessante ver através da antropologia. Ok, valeu. Ok, ela Pois é, no caso coitado do Tony Robbins. no caso da ela, não é, Rosalira, como das paz, a gestão da energia, ou seja, fez uma reunião, está desgastada, é ter aquele tempo para descansar, o quanto for preciso descansar para se recompor, isso é importante, eu acho que é um aprendizado, Rosalira, que eu acho que muitas paz, elas que não têm essa noção de que elas precisam se recarregar, é a sensação de que elas não têm competência, né? Se sentem cansadas porque, meu Deus, eu sou falha, eu não sou competente, eu não consigo fazer isso. Bom, eu não consigo, eu não sou feita para isso. Não, faz, só que ela precisa de tempo para recarregar, para recompor as energias. Isso é uma gestão também que a pessoa... Ou fazer como alguns clientes que eu tenho, porque hoje em dia se difunde muito a ideia de você tem que ser alta performance. Aí o cara acorda às 5 da manhã, né? Aí ele come lá a sua granola, aí ele se exercita, vai correr, medita, chega no trabalho às 8, depois às 6, 7 ele vai para o cinema ainda. Então, esse modelo
Tem alguns clientes que tentaram seguir esse modelo, então ele começa, né? Como a nossa gestão de energia é diferente, a pessoa começa um projeto, por exemplo, profissional, com muito gás, porque tentou viver uma vida que não é sua. Essa sensação que você está falando de que não consegue, de que sou incompetente, de que eu sou emocionalmente instável, etc. Quando não é nada disso. Exato. De perceber que, primeiro, como pai, você gasta mais energia do que a média. Eu sempre digo, um dia de 24 horas para os outros. Tenta ser o mesmo dia, você gasta mais energia, então você tem que aprender a lidar com a sua energia, fazer pausas no meio do dia, um dia realmente off, um dia desconectado. Ela é o maior exemplo disso. Ela tira momentos de pausa, de 20 dias a cada 3 meses, ela não está sabático. Pô, se a doutora Aaron pode fazer isso, por que eu não posso? Tem um pouco também, como você traz, da arrogância, né? Esconde também uma arrogância. Todas as pessoas que eu conheço que sofrem fortemente de autocrítica, autoexigência, perfeccionismo, sempre que eu pergunto, mas espera, você é assim com seus amigos? Você é assim com a sua família? Não, imagina. Quer dizer, os outros podem errar, eu não posso. Exatamente. Tudo isso tem um nível de arrogância que precisa ser reconhecido. Do erro e faço, não, rapaz, que é isso, vamos lá, mas em mim não. É. A doutora Aaron faz isso, ela tira folgas, né? Desconecta, não está disponível. Quando é uma viagem, uma reunião presencial, é muito para ela participa online. A própria dá esse exemplo de autocuidado, né, de gestão da própria energia. Isso é bem interessante. Ok. Ô, Rosalira, para complementar isso que você falou, tem uma autora que eu gosto muito dela, que é essa daqui, que ela diz uma coisa muito engraçada, a Marta Ocellene, que é Marta Ocellene. Vocês estão conseguindo ver? Ok. Que ela fala nesse livro dela, e ela ensina como fazer isso. Ela diz que a gente tem que perceber que nós temos passada pessoal, parâmetro e prioridades, que é o princípio dos 3 P's. Nós temos uma passada pessoal, uma passada que é só nossa, parâmetros que são os nossos parâmetros, a gente precisa ter os nossos parâmetros, eles são nossos. Como você disse, não são os dos outros, como o seu cliente, ele tem uma passada que é dele, e o parâmetro que ele estava tentando seguir é o parâmetro dos extrovertidos, por exemplo, não é? Que tem essa rotina que para ele é natural, para nós não é? Então é seguir esses 3 P's, é parâmetro, pessoal, passada e prioridade. Não é? O outro P é prioridade. Isso. O que é prioridade na minha vida? O que é prioridade para mim? E numa sociedade que exige alta performance, não é? Além da performance no trabalho, uma performance social, não é? E você tem que corresponder, além de você ser aquele top no trabalho, você tem que ainda ser top para os amigos, estar no happy hour, estar todo fim de semana em todos quantos são eventos, mas aí você precisa... E frequentar a academia para ser também a performance física. Tudo. Então, você precisa ver os seus 3 P's, são seus, e você tem que medir os seus e seguir os seus. Não é? Exato. Mais um P, criar a sua rotina. Né? Ponto. Ponto. Então, acho que com o P ponto, se não tiver mais questões, acho que a gente vai ficando, a gente vai dar um ponto final por aqui também, não é, Rosalira? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não. Gente, Rosalira, você quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, só uma coisa. Né? Com relação a essa história do propósito, não posso, se dá para viver disso, se não dá. Tem uma frase do Joseph Campbell, que a gente ama, né?
dos nossos queridinhos, meu e da Marta, se você consegue ver claro o caminho à sua frente, é porque não é o seu caminho. Uhum. Alguém já foi, já trilhou, já abriu, etc, etc, e tal. Isso quer dizer que você não aprende nada de ninguém? Não. Que para sair da sua zona de conforto, seja para mudar as condições do local que você está trabalhando, na mesma profissão e trabalhar em outro lugar, seja para mudar de profissão, seja para o que for, as condições da sua zona de conforto, é necessário que você assuma. Não tem esse padre, coach, terapeuta, pai, mãe, seja quem for, que vá assumir esse risco por você. Algum risco é necessário que você assuma. Qual é o risco? Quanto você pode lidar? Aí é todo seu, e aí sim, aí um trabalho feito da Marta, feito o meu, pode lhe ajudar a ver com mais clareza. Mas a decisão, ela tem que ser sua. E tem uma coisa que eu adoro na palavra decisão, é que ela traz dentro de si a palavra cisão. Quando você decide, você faz uma cisão em relação a outras possibilidades. Toda decisão implica em algum nível de cisão, e isso é intransferível. Essa é uma das razões porque eu, e acho que a Marta também, gosto tanto de trabalhar com o coach, porque o trabalho do coach é exatamente o de junto com o cliente, desdobrando esse quadro geral. Eu, como coach, recuo, porque a decisão não é minha, não é da Marta, a decisão é sempre de cada um. Né? Então, eu acho que essa é a coisa que acho que é importante enfatizar. Ok. Bem, mais alguma coisa, Rosalira? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Gente, olha, muito obrigada a todo mundo que esteve cá com a gente, que participou. Obrigada pelas questões de vocês. Se vocês quiserem fazer sugestões, críticas, quiserem acrescentar algo mais, fazer perguntas, sintam-se à vontade, tanto no Grupo Paz como no Grupo Introvertidamente, vocês podem fazer isso sem o menor problema. Qualquer outra questão que vocês queiram, se for mais pessoal, vocês podem mandar mensagem para nós, tanto para mim quanto para a Rosalira, tá bem? Uhum. Nós vamos manter, não é, Rosalira? Retomamos agora o nosso compromisso de mensalmente. Exato. Né? Quando será o próximo encontro? O próximo encontro vai ser no último domingo do mês de fevereiro, tá? Isso. Nós vamos estar aqui de volta. Os temas serão sempre, assim, sugestões de vocês. Gente, muito obrigada, Rosalira. Parceirinha. Parceira. E só lembrando... Minha kind red spirit, tá? Isso, total. Gente... só lembrando que eu creio que em fevereiro a gente já tem os resultados da enquete sobre paz e trabalho. Internacional, e a gente já deve ter condições de apresentar os resultados do Brasil, né, da enquete Internacional Brasil. Sim. E vamos ver se a gente já pode também comparar com alguns dos outros países. Aí fica bem legal, Janaína. Rosalira, gente, muito obrigada. Rosalira, vai. Até a próxima. Gente, obrigada. Uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Tá bem? E a gente vai se vendo por aqui. Beijos. Tchau, gente. Valeu. Obrigada a todos. Obrigada de verdade.